students! Welcome to our new class, and today we are going to talk about simple past. O passado simples. Por que passado simples? Porque esse é relativo a algo que aconteceu no passado e não tem mais volta. Já foi. Porque tem um outro tipo de passado que ainda tem importância nesse momento, mas a gente vai ver no futuro. Por isso que é importante frisar isso, né? Vamos dar uma olhada. Então, para a gente falar do passado, a gente tem que ter em mente algumas marcas de passado. O que seriam isso? Quando eu digo yesterday, que é ontem, last week, last night, last month, olha o som do TH de novo, last month, a year ago, há um ano atrás, a year ago, essa ideia de ago é atrás, 2 weeks ago, há 2 semanas atrás, e the day before yesterday, antes de ontem, the day before yesterday. Mas esse aqui é só a pontinha do iceberg, relaxa, nós vamos ver tanto isso, vai fixar. Eu não sou muito fã de falar sobre isso não, que é a regra, porque nós vamos internalizar isso a partir do dia a dia. Mas temos que falar para você saber de onde está saindo e, claro, existe a norma padrão, que é aquela que você vai usar no Business English, aquela que você vai usar numa entrevista de emprego. Então é interessante usar isso aqui, é interessante saber de onde vem, mas não vai gravar não, tá? O que acontece? O Simple Past, ele é marcado por mais ou menos 70% dos verbos, eu vou chamar ele de verbos regulares, onde eu só vou colocar o ED para ele ir para o passado. Olha só, I work at the hospital. Aí eu quero falar que eu trabalhei no hospital, eu só boto o ED. I worked at the hospital e a marca de passado, last year. Porque eu quero falar quando, o passado que terminou e não tem mais volta. I worked at the hospital last year. Só botar o ED. Tranquilo. My wife likes coffee. Por que likes? Porque no presente, a terceira pessoa do singular, he, she, it, ganha um Szinho quando eu estiver falando do presente, coisas que acontecem com frequência ou vontades, coisas do tipo. Então, my wife likes coffee. Só que ela não gosta mais de café, então eu vou falar my wife liked coffee. My wife liked coffee. Ok? Sem problema aí, tranquilinho. Só que ainda eu tenho algumas regras em cima disso. Que seria o quê? Quando o verbo já é terminado em E, eu não preciso colocar mais um ED, eu só coloco o D, como é o caso do like, que nós acabamos de ver, e o live. I live in Vitória. Aí eu saí, mudei de Vitória. I lived in Vitória last year. Eu morei em Vitória ano passado. O verbo live, viver, morar. Diferente de live, que live é ao vivo. Só lembrar da pandemia quando tinha aquelas lives. She arrives at work at 8 a.m. Tá? Ela chega ao trabalho. O presente é falando de coisas frequentes, atitudes frequentes. Agora eu quero falar de algo que aconteceu. Só vou botar o ED, porque arrive, que é o verbo chegar, já termina com E. Então, she arrived at work at 8 a.m. yesterday. She arrived at work at 8 a.m. yesterday. Ontem. Então, ela chegou às 8 horas ontem. Só botar o ED. Tranquilo. Olha o verbo use, que é usar. We used a computer every day. Nós usamos o computador todos os dias, every day. Agora eu quero falar que eu usei o computador e falar quando. We used the computer 2 days ago. We used the computer 2 days ago. Nós usamos o computador há 2 dias atrás. My father doesn't like coffee. My father é quem? He, she, it. Então eu tenho aquela brincadeirinha com o do, que o do no presente vira does. Então does mais not, doesn't. My father doesn't like coffee. He liked coffee when he was younger. He liked coffee when he was younger. Ele gostava de café quando ele era mais jovem. Young, jovem, younger, mais jovem. Mas essa regra do young a gente vai ver no futuro, mais na frente. Aqui o momento é só para a gente pensar no ED. E o was que apareceu ali colocando o verbo to be no passado
Maravilhoso. Então, ó, agora quando eu tenho verbos terminados em Y, tem uma brincadeira aí também. Mas, de novo, gente, não se preocupa em gravar isso. Não se preocupa. Eu só estou mostrando que existe. E a partir desse existe, você vai ver um texto, vai ver numa fala, vai ver no lugar, vai falar, é daí. E vai, de novo. E a coisa vai fluir. Não vai gravar. Tá? Então o verbo quando é terminado em Y, mas ele é precedido por uma vogal, ele ganha o ED. Como assim precedido? O verbo play. Antes do Y tem uma vogal. Então ele vai ganhar o ED. Só isso. I play soccer every weekend. I play soccer every weekend. Eu jogo futebol todo fim de semana. Week, semana, weekend, fim de semana. Agora eu quero falar que eu joguei futebol. I played soccer last Saturday. Importante frisar que dias da semana em inglês é com letra maiúscula, ok? Então, I played soccer last Saturday. Eu joguei futebol sábado passado. Last Saturday. She enjoys the music. O verbo enjoy, maravilhoso, porque a diferença de enjoy e like é que enjoy é mais ligado ao sentimento de prazer, algo prazeroso, algo gostoso, de aproveitou alguma coisa. Então, she enjoys the music. Ela gosta, aproveita a música. She enjoyed the music yesterday. She enjoyed the music yesterday. Olha, tem um negocinho com esse ED, tá vendo? A stress sílaba, que é a sílaba tônica, ela passa do lugar. Ela vai lá pro final. Played. Enjoyed. Quase um Tzinho no final. Ok? She enjoyed the music yesterday. Agora, quando o verbo é terminado em Y, mas ele é precedido por uma consoante, nós vamos substituir o Y por um I e adicionar ED. Ou, se preferir, tira o Y e ganha um IED. Tá tranquilo. Só pra gente entender. Por exemplo, the baby cry a lot. Cry. Ok? The baby cried a lot. Oh, the baby cried a lot last night. Oh, o ED já mudou. Cried. The baby cried a lot last night. Para efeito oral, não vai mudar nada. O que vai mudar é o Y, na escrita ele vai perder o Y, substituir pelo I e ganhar o ED. Então fica IED. The baby cried a lot last night. Oh, you try to help everyone. Try é tentar. You try to help everyone. Você tenta ajudar todo mundo, mas o verbo try é bacana, porque try também pode ser provar, ok? Provar alguma coisa. I want to try sushi. Eu quero provar sushi. Não é muito minha praia não, pra ser sincero. Mas vamos lá. You tried to help her, but you can't. You tried to help her, but you can't. Her, ela. You tried to help her. Você tentou ajudar ela, mas você não consegue. Não pode. You can't. Você não pode. É importantíssimo, crucial fazer os exercícios do apostila agora nesse momento. Vamos participar da aula de conversação. A próxima aula vai ser uma aula com leitura guiada. Que a leitura guiada é fantástico para você adquirir vocabulário, entender um pouco mais como essas palavras são ditas, acostumar os seus ouvidos. Vai ter muita coisa bacana nesse capítulo, porque ele é importantíssimo. See you next class!